Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Mais um dia estou aqui para estar compartilhando junto com vocês algo que Deus pôs no meu coração e quero estar falando que tudo que Deus ele faz, ele é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus ele pôs no meu coração, ele falou para mim, né, que foi sobre as muralhas de Jericó. Como vencermos as muralhas das nossas vidas, como conseguir ir adiante de muitas dificuldades que passamos dia a dia. Então, eu refletindo, o Senhor falou comigo na sua palavra, falando sobre Josué capítulo 6, versículo 10. Eu quero estar compartilhando com vocês sobre essa passagem, quero estar compartilhando com vocês quem foi Josué, como que Josué ele venceu as muralhas que vinham em frente da vida dele, que atravessaram o caminho dele. Quero estar falando também sobre o nome de Josué, né? E como sabemos que a palavra do Senhor diz que Moisés, quando ele foi levado ali para o Egito, para tirar o povo de lá, que ali estava escravizado por muito e muito tempo. Na verdade, Moisés tinha nascido no Egito, né? Nasceu no Egito, foi criado ali pela filha de Faraó. Ele cresceu aprendendo as coisas do Egito, mas nunca deixou de ser hebreu, né? Porque estava no seu sangue. Assim foi com Josué também. Josué, ele nasceu no Egito, o seu DNA sendo hebreu, ele cresceu ali e foi no período no tempo que Moisés ele sai ali do Egito, ele foge dali do Egito, como já sabemos a história dele, né? E ele se encontra com Deus no meio de uma sarça, no qual Deus ele fala para Moisés que Moisés tinha que voltar para o Egito, e ali no Egito, Moisés ele tiraria o povo que ali estava escravizado por muito e muito tempo. E Moisés indo até lá, levando a palavra no qual o Senhor tinha ordenado para ele fazer, para que ele tirasse aquele povo que ali estava por muito tempo, sendo escravizado por Faraó. E no meio daquele povo hebreu ali havia um jovem, havia um moço, que a palavra de Deus diz que era Josué. Na verdade, o nome de Josué não é Josué. O nome, na verdade, de Josué é Oséias. Oséias, filho de Num. Fora dado esse nome Josué por Moisés, quando Moisés ele faz a divisão das 12 tribos. E Josué era da tribo de Efraim, né? Quando Moisés separou ali para ser espiã. Então, na verdade, Josué, o seu nome não é Josué, o seu nome é Oséias, foi chamado assim de Josué porque Moisés tinha dado esse nome para ele. E mais uma coisa interessante que eu quero estar falando não é sobre Moisés, quero estar falando sobre Josué, sobre as muralhas que Josué enfrentou, né, que se encontra aqui na palavra, no livro de Josué, capítulo 6, que quando Moisés ele morre, passa o comando para Josué. E Josué estava sempre ali, do lado de Moisés, vendo os acontecimentos, as maravilhas que Deus fazia ali com o povo hebreu, quando eles saíram do Egito para ir para a terra prometida, na qual Deus tinha dado. E Josué, ele estando ali do lado de Moisés, aprendendo as coisas com Moisés. Na verdade, eu falo que Josué, ele foi um discípulo de Moisés. Na verdade, Josué é um exemplo de vida na palavra, né? Josué, ele era servo de Moisés e hoje ele passa, a palavra de Deus diz que ele passa a ser servo de Deus, né? Como diz a palavra do Senhor. E a palavra diz que quando Moisés ele morre, Josué passa a liderar aquele povo hebreu. E Deus fala com Josué, para que Josué levasse o povo
que tinha parado no caminho por causa que Moisés tinha morrido e o povo tinha que continuar a caminhada, né? Para ir onde Deus tinha prometido, na terra prometida. Mas para atravessar, mas para chegar até a terra prometida na qual Deus tinha dado, eles iam passar por alguns obstáculos, algumas barreiras. E uma dessas também foi quando eles atravessaram o Rio Jordão. Para atravessar o Rio Jordão, tinha que ter estratégia, assim como Moisés tinha atravessado o povo ali no mar, atravessando o Mar Vermelho, quando Deus falou para Moisés tirar o povo que ali estava no Egito, e Moisés trazendo aquele povo, ele vai atravessar o rio, mas ele olhava para um lado e para outro, não tinha saída, não tinha como ele atravessar, na verdade, né? E Deus simplesmente falava para Moisés, diga o povo que marcha. Mas como que Moisés ia marchar com todo aquele povo, se na frente dele havia um mar, se por trás dele havia o exército de Faraó que estava vindo atrás deles, se do outro lado Moisés olhava, via as montanhas, do outro lado Moisés olhava, via os obstáculos também que tinha. Mas imagine como que Moisés ele fez para atravessar com aquele povo o Mar Vermelho. Tinha que clamar, tinha que orar a Deus, né? E Deus mostrar estratégias para ele. Mas quando a palavra de Deus diz que quando Moisés ele clamou, Deus falou com ele, né? Falou para que ele tocasse as águas com o que ele tinha na mão, a vara, né? Ele estava com a vara ali na mão e Deus coloca sobre a vida de Moisés autoridade e fala para ele tocar o mar com a vara. E quando Moisés ele toca, a palavra de Deus diz que o mar se abre. O mar se abre e o povo passa no meio do mar em terra seca. E quando Moisés atravessa com o povo, a palavra de Deus diz que o exército de Faraó vindo atrás deles, o mar se fecha e todos morrem. E Moisés passa com o povo indo à terra prometida. Mas quando Moisés ele morre, passa o comando que era de Moisés, levar o povo até a terra prometida, passa para as mãos de Oséias, que seria Josué. Então Josué começa a caminhar com aquele povo. E o povo começava a falar, a reclamar. E Josué ele começava a pensar, mas como que eu vou fazer para passar com esse povo, para chegar até a terra, a terra de Canaã, na qual Deus tinha dado para Moisés, tinha falado para Moisés que tinha que levar o povo para a terra que Deus tinha dado, a terra da promessa. Como que Josué ia fazer? E Deus mostra para Josué algo que muitas das vezes Deus quer mostrar para mim e para você. Mostrar que não estamos só. Nunca vamos estar só, porque há um Deus que luta por mim e por você, assim como era um Deus que lutou por Josué. E quando Josué ele se depara com o Rio Jordão, para ele atravessar tinha que acontecer algo, mas ele lembrou que o Deus que estava com Moisés era o mesmo Deus que estava com ele. O Deus que tinha feito Moisés abrir o Mar Vermelho e o povo atravessar, inclusive Josué estava com eles, atravessaram, era o mesmo Deus que ia fazer a mesma coisa com Josué. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que Josué ele tocou com a vara. Moisés tocou com a vara para o mar se abrir. Mas simplesmente Josué foi com algo mais interessante ainda, que diz a palavra de Deus. Ele com a planta do pé, com a ponta do pé, ele toca nas águas. E a palavra diz que o rio Jordão se abre e o povo passa. Olha que maravilha, como o nosso Deus é grande. Como o nosso Deus é tremendo, o Deus do impossível. Por isso que eu falo, para Deus não há nada impossível, amado. Para nós humanos, as coisas podem ser impossíveis, mas para Deus não é. E é isso que eu quero estar trazendo à sua memória. Foi isso que Deus falou no meu coração. Não importa o tamanho das muralhas, não importa o tamanho, amado, dos obstáculos que vai vir para a minha vida e para a sua vida. Lembra-se que há um Deus grande, um Deus que está comigo e com você, no meio das batalhas. E a palavra de Deus que diz que quando Josué ele passa com aquele povo,
E ele começa a caminhar, levando aquele povo, e o povo fica maravilhado, começa a respeitar Josué. Porque até então, eles respeitavam a Moisés, via que Deus estava com Moisés. Mas Deus queria que as pessoas também, o povo também respeitasse Josué como um líder. E através da abertura do Rio Jordão, que Deus tinha usado a natureza, tinha usado, na verdade, o mar, o rio, para que as pessoas viessem ver que Deus, amado, que Deus é um Deus que trabalha na forma e no dia que Ele quer e na hora que Ele quer. Deus faz esse milagre, para que as pessoas venham ver que havia um Deus na vida de Josué, de Oséias. E quando ele começa a caminhar com aquele povo, ele começa a ver ainda mais coisas na frente dele. E a primeira cidade que Josué vai enfrentar seria a cidade de Jericó, que tem então para ele atravessar, para ir para Canaã, a cidade no qual Deus tinha prometido, que era a terra prometida, ele tinha que atravessar, ele tinha que passar por Jericó. E ali as muralhas, tinha que passar pelas muralhas de Jericó, e os portões estavam fechados, nem entrava e nem saía ninguém de lá de dentro. E Josué ele começa a pensar, como que eu vou fazer para passar com esse povo? Passar com esse povo aí, se os muros são altos, não tem como passar. Se os portões estão fechados, nem entra e nem sai ninguém lá de dentro. Ele começa a pensar. Ele começa a lembrar de Deus. Ele começa a lembrar que ele não está só. Ele começa a lembrar que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó estaria com ele. E a palavra vai dizer, amado, gostaria de ler junto com vocês, Josué capítulo 6, versículo 10, que diz: porém ao povo ordenará Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Olha que palavra, meus queridos. Esta palavra é algo, amado, que tocou no meu coração. A palavra de Deus vai dizer que quando Josué ele começa a lembrar do que Deus pode fazer, do que Deus faria para que aquele povo atravessasse ali as muralhas ali de Jericó, atravessasse Jericó para chegar até Canaã. E a palavra diz mais adiante que Josué ele começa a orar a Deus, começa a buscar de madrugada a Deus. E a palavra diz mais ainda que quando Josué ele está buscando ali Deus, de trás dele aparece um anjo. E quando ele olha, é o anjo do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele se prostra diante do anjo. Amado, quero falar uma coisa, que na verdade, anjos, eles não são adorados. Eles não são adorados. E naquele tempo não se poderia nem prostrar diante de um anjo para adorar. Mas eu quero falar que quem estava ali com Josué era o anjo do Senhor. Quem estava ali com Josué era o próprio Deus, amados. Quem estava com Josué era o próprio Deus. Por isso que ele aceitou Josué se prostrar. E ele passa a ser servo do Senhor. Ele deixaria de ser que era o servo de Moisés, quando andava com Moisés, e ele passaria agora a ser o servo do próprio Deus, servo do Senhor. É isso que eu quero falar. Quando a gente ouvimos a voz do Senhor, quando nos deleitamos na presença dele, ou quando mesmo somos submissos à voz de Deus, somos submissos a Deus, aí sim, amado, tudo Deus pode fazer. Deus abre o mar, Deus abre rios, Deus derruba muros, Deus quebra correntes, Deus abre porta onde não há porta. Se as portas estão fechadas, Deus é um Deus que abre. Porque, amados, Deus não perde nenhuma guerra. Deus não perde guerra.
E ali a palavra de Deus diz que o anjo fala que Josué ele não tem que falar nada. Não falar um ai, ficar em silêncio. E é assim que Josué faz. Josué ele chega para o povo e fala que em 6 dias não é para ninguém falar com ninguém, não falar nada, 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 nada. Porque Josué capítulo 6, versículo 1 fala que Deus deu sobre Josué a cidade de Jericó. Deus deu sobre Josué, deu nas mãos de Josué, amado, a cidade de Jericó. Está escrito no capítulo 6, versículo 1. Sabe por que ele não poderia falar nada? Porque nem tudo, amado, que Deus fala para mim, para você, não é para você ficar contando para ninguém. Tem coisas na minha vida e na sua vida, amado, que devemos estar em silêncio para que Deus venha trabalhar. Tem coisas na minha vida e na sua vida que temos que ficar em silêncio para Deus agir, para Deus fazer o que Ele quer. E foi assim que Josué fez. E ele ainda separa 6 sacerdotes. 7 sacerdotes, na verdade, perdão. Ele separa 7 sacerdotes e 7 trombetas de chifre de carneiro. E Deus dá estratégias para Josué. Quero falar, meus queridos, que quando somos obedientes a Deus, quando fazemos a vontade de Deus, tudo Deus faz. Tudo Deus faz. Foi assim com Josué. E a palavra diz aqui, Josué capítulo 6, né? Como lemos no versículo 1, que Deus deu a cidade de Jericó para Josué. Mas mais na frente, Deus vai falar para Josué, olha, dá a volta pelos muros de Jericó, nas muralhas de Jericó. Cada dia uma volta. Mas no 7º dia dará 7 voltas e as muralhas cairá. Quando Josué ordenará ao povo que grite e as muralhas cairá. Mas imagine na cabeça de uma pessoa, mas como que com grito as muralhas vai cair? Porque se as muralhas na verdade fossem cair para frente, mataria os hebreus. Se caísse para fora, mataria os hebreus. Mas se caísse para dentro, ninguém conseguia subir, porque as muralhas eram muito alto. Era muito alto, não tinha como eles atravessar. Mas Deus, amado, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. E quando chega o 7º dia, que Josué pega aquele sacerdote e fala que eles tinham que marchar e tocar as trombetas, que as muralhas cairiam. Eu quero falar para você, meu querido, sabe por que as muralhas caíram? Sabe por que as muralhas de Jericó caiu? Quando Deus ordenou para Josué que no 7º dia os 7 sacerdotes tinham que arrodear ali as muralhas de Jericó e caísse. Sabe por quê? Porque eu quero falar para você que não foi o grito, não foi só o grito, não foi o grito que derrubou aquelas muralhas. O que derrubou as muralhas, amado, foi a obediência a Deus. O que derrubou as muralhas, amado, ali de Jericó, foi a obediência a Deus. E Josué, quando o anjo apareceu para Josué e falou que ele não falaria nada, ficasse em silêncio. Muitas das vezes, quero te falar, o silêncio, ele faz a diferença. Quero falar que muitas das vezes o silêncio, ele derruba obstáculos. Muitas das vezes o silêncio faz você vencer. Muitas das vezes o silêncio faz o diabo ficar embaixo dos nossos pés. Muitas das vezes o silêncio é aquelas pessoas que olham para você e falam assim, olha, você não vai conseguir nada. Olha, você não é nada, você não é ninguém, você não pode nada. Mas Deus dentro de você fala, tudo você pode. Você pode, você pode, porque é eu que dou estratégia, é eu que te fortaleço, é eu que te dou ânimo, é eu que te dou coragem. Foi assim com Josué. Deus, amado, Deus deu ânimo para Josué. Deus deu coragem para Josué. E Deus deu estratégias para Josué. E as estratégias que Deus tinha dado para Josué era a confiança nele. Era a dependência de Deus, da dependência de Deus na vida dele. Então, amado, ponha isso no seu coração.
O que derrubou as muralhas não foi os gritos, mas foi a obediência a Deus. Foi a obediência a Deus que fez as muralhas cair. E as muralhas, amados, ele nem caiu, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás. As muralhas caiu reta. E quando ela cai, o povo atravessa as muralhas. O povo atravessa as muralhas para ir em busca da cidade na qual Deus tinha prometido. E eu quero falar hoje para você. Guarda esta mensagem. Guarda esta palavra no teu coração. Seja obediente à voz de Deus. Seja obediente ao chamado de Deus. Lembre-se que Deus está na sua frente. Deus ele vai marchar junto com você. Assim como ele esteve com Moisés, todo o tempo, toda a trajetória de Moisés, o Senhor estava ali com ele. Do mesmo jeito que o Senhor esteve ali com Josué, todo o tempo, não o deixou e nem o desamparou. Fez o povo atravessar aquele rio Jordão. Fez o povo passar pelas muralhas de Jericó, por simplesmente a obediência a Deus. Quando somos obedientes a Deus, meu amado, tudo acontece. Tudo acontece, não há nada impossível para mim e para você quando estamos com Deus na frente das nossas vidas. Porque é Deus, amado, que vai lutar por mim e por você. Não é pela força do braço, não é por armas de guerra, mas sim pela obediência a Deus. Pela obediência que vamos vencer. Foi assim que Josué ele venceu as muralhas, atravessar e as muralhas cair. Foi através da obediência a Deus. E eu quero que hoje, quando você deitar, reflita nessa palavra. Quando você estiver sozinho aí no seu canto, medite nesta palavra que Deus já colocou nas tuas mãos. Todos os problemas ele já venceu. Sabe por que ele venceu? Porque está escrito na palavra dele, que na cruz do Calvário ele venceu as guerras, as lutas por mim e por você. Na cruz do Calvário. Ele venceu por mim e por você. Eu quero estar falando, se há algo impossível na sua vida, não desista. Não desista na metade do caminho. Se está sendo difícil na sua vida, se as portas estão fechadas para você, se a sua vida espiritual está sendo abalada, se seu ministério está sendo abalado, se seu casamento está sendo abalado, se sua família está sendo abalada, amado, quero estar te falando. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias. Não o desampararei e nem o deixarei órfão. Diz a palavra do Senhor. O Senhor está com você, meu amado, minha amada. Deus está com você todos os dias e Ele não vai desamparar. Ele está na frente desta luta com você. Ele está na frente dessas batalhas junto com você. Então não desista, toma posse. Toma posse da palavra de Deus. Porque Deus é Deus. E Deus ele não perde nenhuma guerra. Deus ele não perde nenhuma batalha. Assim como ele esteve com Moisés, com Josué. Assim ele vai estar comigo e com você também. Ser forte, como diz a palavra dele. Ser forte e corajoso. Porque Deus vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua vida em todos os momentos. Em o nome de Jesus. Amém.